Olá, pessoal. Olha eu aí de novo. Hoje eu estou voltando para fazer uma análise sobre o livro 1984, que é o livro que vai cair na UERJ esse ano, tá? Antes de eu começar aqui, deixa eu falar uma coisa para os meus amigos que estão falando para eu fazer vídeo de cabelo solto. Ô, gente, eu não vou fazer comentário não. Vocês acham que eu tô tendo tempo de lavar a cabeça essa semana? Nem lavei, hoje eu vou lavar, tá? Aí amanhã eu gravo vídeo de cabelo solto. Não aguento não, gente. A gente mal tá gravando vídeo, os outros já vêm e começa a falar pra soltar o cabelo. Detalhe também, quem me conhece sabe que eu raramente solto esse cabelo, mas eu vou começar a soltar, tá? Mas vamos pro que interessa. Eu tinha que deixar esse recado porque eu não aguento mais. Vamos pro que interessa. O livro do George Orwell, né, é um dos livros que teve grande notoriedade no século XX, um livro que foi escrito falando principalmente sobre as questões do totalitarismo numa sociedade distópica. E é isso que nós vamos abordar aqui hoje. A prova da UERJ esse ano colocou esse livro como o livro que vai nortear a prova de redação. Dois pontos super interessantes para a gente pensar. Primeiro, que esse livro ele dá para fazer relação com várias coisas da atualidade, com vários temas da atualidade. E segundo, que o livro do George Orwell, a gente fala que ele é um livro atemporal, tá? E não só porque dá para fazer relação com a atualidade, mas porque daqui a 100 anos ele vai continuar fazendo relação com a atualidade daquele período. E eu montei para vocês um escopo daquilo que eu vou falar, tá? De vez em quando vou dar uma desviada no olhar, porque eu fui colando coisas aqui para ir mantendo uma linha com vocês. E aí, qualquer coisinha, gente, manda dúvida, manda para mim aqui no WhatsApp, manda para mim aqui no chat, manda para mim informações. Eu tô super disposta, tá? A ajudar e que vocês me ajudem também. Então vamos lá. O livro do George Orwell ele começa com a seguinte frase: era um dia frio e luminoso de abril e os relógios davam 13 horas. Assim começou o livro dele. O livro dele foi um dos romances mais citados no século XX, só para vocês terem uma ideia. Esse livro, essa frase que começa inicialmente, é óbvio, né? Ela omite o ano em que começa, porque o próprio ano do acontecimento é o 1984, que é o nome do próprio livro, ok? Só o título 1984 já traz pra gente várias referências que vocês podem pensar. Faz referência ao comunismo, à polícia política, a totalitarismo, faz referência ao nazifascismo, faz referência a governos autoritários, porque 1984, inclusive, né, uma data que ficou muito marcada na história do mundo e do Brasil devido à ascensão dos governos totalitários. E esse livro, olha que loucura, gente, isso é uma curiosidade, mas que vale a pena vocês saberem. Ele foi publicado em 1949. Então, se você parar para pensar, ele foi escrito antes. Ele é um livro que a gente brinca e fala que ele é visionário, porque ele acabou, né, de uma determinada forma, falando de uma problemática que ocorreu no futuro e que ocorre até os dias atuais, uma vez que a gente ainda está tendo a ascensão de governos extremamente autoritários, né? Não preciso nem citar isso aqui. E aí, vamos começar a pensar um pouco sobre o que é a história do livro 1984, o que é o foco do livro. A história do livro ela tem um enredo em Londres, tá? É um cenário fictício chamado Oceânia. Esse enredo que passa em Londres gira em torno tudo do maior personagem ali presente, que é o Grande Irmão. O Grande Irmão, ele representa o papel do Estado nesse livro, como se ele fosse o Big Brother, né? Que é o líder máximo. É aquele que assumiu o papel de cuidar da população. E mesmo assumindo esse papel, um dos pontos principais do livro, que quem leu aí vai ver, é que no livro inteiro ninguém sabe quem é o Big Brother, ninguém sabe quem é o Grande Irmão, ninguém sabe qual é a figura desse Grande Irmão dentro da obra. Ele é apenas um símbolo, uma metáfora daquele que domina, daquele que manipula, daquele que cria as ações. E no livro, quando que surge o Big Brother? O Big Brother, que é o Grande Irmão, o Estado dominador totalitário, ele surge após uma guerra de escala global, como se fosse a Segunda Guerra Mundial, mas que essa guerra ela teve
circunstância mais voltada para a questão atômica. E nessa guerra no livro foram eliminados, né? Praticamente vários continentes foram eliminadas pessoas, e nessa grande guerra acabou resultando em 3 grandes estados transcontinentais. Por quê? Aquilo que existia com a questão atômica, aquilo acabou, aquilo se desfez com essa grande guerra. E surge no meio disso tudo a Oceânia, que é o estado, né, que é o lugar fictício onde ocorre isso, e que reúne a Oceânia, seria a ex-Inglaterra, as ex-Américas, ex-Austrálias e Nova Zelândia e parte da África. Essa Oceânia, ela é caracterizada principalmente por ser um mundo de autoritarismo opressivo, sombrio. Primeira reflexão dentro disso que eu acabei de falar para vocês que a gente já pode fazer. Vocês perceberam que o Big Brother, o grande irmão, ele surge a partir de um colapso mundial? Vocês já perceberam que governos autoritários, eles ganham força quando ocorre uma instabilidade social? Uma instabilidade política, quando ocorre algum movimento em que a sociedade se encontra vulnerável ou acha que está vulnerável, é aí que ela abre brecha para esse tipo de governo autoritário surgir. O livro ele já vem com essa visão. O grande irmão, o Big Brother, ele não surgiu do nada. Ele surgiu a partir do momento em que, de uma determinada forma, houve uma ameaça e as pessoas acreditaram que ter o Big Brother seria algo bom, que ter um governo mais autoritário resolveria os problemas daquela nação. E esse Big Brother, como que ele surge para a sociedade? Ele surge por meio de cartazes que são espalhados na rua, tá? O livro mostra isso muito bem. E esses cartazes, né, eles tem a seguinte frase: o grande irmão está de olho em você. Aí que é o outro lado bem interessante do livro. Uma figura de um estado, até então, metafórico, vocês entenderam? Porque ele não é uma pessoa física, no livro ninguém vê quem ele é, não se sabe quem que comanda, mas que se faz presente em todos os lugares, com a seguinte frase: o grande irmão está de olho em você. E aí, é essa parte do livro que também é interessantíssima, porque ela faz uma analogia, se hoje a gente for raciocinar, ao Big Brother Brasil. Eu falei Big Brother Brasil porque é o que eu assisto, mas a todos os Big Brothers que existem, programas. Vocês já pararam para pensar que essa vigilância que nós exercemos quando tem o programa Big Brother, de estar ali como o olho que vigia tudo, como para estar ali como aquele que consegue ver tudo que os outros estão fazendo, é uma relação fortíssima com essa ideia desenvolvida no livro 1984. E no livro, olha como que há uma relação muito forte com a questão do Big Brother programa e a ideia do livro. Inclusive, eu não vou entrar nisso agora, porque não é o objetivo da aula, mas existe sim uma teoria de que o fundador, o criador do programa Big Brother, ele criou o programa Big Brother se baseando no livro e na ideia do George Orwell em 1984. Mais pra frente eu faço um vídeo falando sobre isso pra vocês. E esse grande irmão, o Big Brother, como que ele se personifica na sociedade? Por meio das teletelas. Durante o livro, vocês vão ver que esse grande irmão, ele domina tudo e existem as teletelas que elas são espalhadas por todos os lugares públicos, todos os recantos mais íntimos dos lares, todos os locais aonde existem pessoas. Essas pessoas são vigiadas por essas teletelas, que são uma espécie de monitor de televisão que grava e espiona a população, como se fosse um espelho duplo. Entendeu? Eles pegam e gravam tudo aquilo que está acontecendo. Olha que coisa interessante. Olha a relação que isso do livro tem a ver com o Big Brother. Inclusive, um dos temas possíveis da UERJ é isso. Como que a gente hoje aceita essa vigilância desde que ela não seja conosco? Por que essa vigilância, esse olho que enxerga tudo, ele é algo extremamente comum na sociedade, inclusive, como eu falei aqui, personificado num programa televisivo? Então essas teletelas, elas dominam a sociedade do livro, elas vigiam, elas que ficam ali criando todo o cenário, né? Toda a questão envolvendo a vigilância do governo autoritário. Então o enredo do filme, ele vai
sobre essa questão. Mas dentro disso, além do Estado, o grande irmão, existe um personagem principal que é o protagonista, que é o Winston Smith. O Winston Smith, ele é funcionário do governo, ele é funcionário do Departamento de Documentação do Ministério da Verdade, tive que ler, obviamente, que eu não vou decorar isso. E o que ele faz? Qual que é o papel desse personagem no livro? O Winston Smith, a gente fala que ele é o apagador de memórias. Como assim apagador de memórias? Dentro do livro, ele trabalha nesse departamento e é ele que molda o passado à luz dos interesses do grande irmão. É ele que deleta fatos do passado para que o grande irmão consiga permanecer no governo. Ele resolve, vamos dizer assim, ele é de uma determinada forma, ele mantém os interesses tirânicos do grande Estado, resolvendo os problemas do passado que poderiam impactar na manutenção desse tipo de governo. Então, ele é o personagem principal porque para pensar, olha que tema interessantíssimo relacionado a isso. Já parou para pensar que pode cair alguma coisa sobre a questão da importância da memória histórica? Pode cair alguma coisa, por exemplo, na prova da UERJ, falando sobre um povo sem passado estar fadado a cometer os mesmos erros no futuro? Isso tudo são pontos que a gente tem que pensar quando a gente está analisando um livro, ok? E como que a gente faz isso? O Winston, que é o personagem protagonista, ele detesta o sistema, ele odeia o sistema, ele trabalha para o sistema, mas ele não gosta disso, mas ele faz, obviamente, aquilo que o governo autoritário tirânico manda. Ele segue as regras do jogo. E aonde que tudo chega ao ápice do livro? Quando o Winston, ele se apaixona pela Júlia. A Júlia, ela é funcionária do departamento de ficção. E quando ele se apaixona por ela, existe uma regra criada pelo Big Brother de que as pessoas não podiam ter relações sentimentais, de que as pessoas não podiam ter relações afetivas. E ao se apaixonar por ela é onde ele decide, de alguma forma, lutar contra esse governo opressor, fazendo uma rebelião. Outro ponto interessantíssimo do livro. Se vocês observarem, o autor deixa claro nessa questão, a gente costuma muito se rebelar quando alguma coisa acontece conosco, quando alguma coisa acontece com o que a gente, com o que a gente vive. Enquanto não nos atinge diretamente, a gente costuma muito ficar calado e aceitar. Mas quando nos atinge, isso é um problema que aí a gente começa a se rebelar e lutar contra. E aí, essa é a estrutura do livro. O livro, ele gira em torno desses 3 pontos principais que eu falei para vocês. O primeiro ponto, o grande irmão, o Big Brother, aquele que sabe tudo, aquele que vigia, aquele que tá ali para dominar, aquele que é o totalitário, o autoritário. As teletelas, que no caso do livro são o quê? São as câmeras, é a forma como nós somos vigiados 24 horas. No caso do livro, chamado de teletelas, que são projetores de televisão que vigiam a população e que nós temos aí parando para pensar, que é uma forma de cercear a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, de cercear a forma como o indivíduo se comporta. Outra temática bem interessante, o papel do Winston, que é o personagem protagonista que apaga as memórias do povo para que permita que o grande tirânico do livro, o grande irmão, permaneça no poder. E nós temos umas outras questões, como por exemplo, bem legal do livro, a nova fala. A primeira coisa que o grande irmão faz quando ele assume o poder tirânico é mudar, inserir palavras no vocabulário do povo. Cara, isso é fantástico. A gente já estudou na história, e vocês sabem disso, que os grandes governos totalitários, a primeira coisa que eles fazem quando entra num processo de guerra, de invasão de cultura, é tentar apagar a língua, queimar livros. Basta vocês observarem, quem já viu o filme A Menina que Roubava Livros, que conta a época, da Segunda Guerra Mundial principalmente, vocês devem ver que uma das cenas mais emblemáticas é que quando os nazistas invadiam o país, a primeira coisa que eles mandavam fazer era queimar os livros para que o povo não tivesse discernimento, para que o povo não pensasse muito sobre isso, sobre o problema do momento. E isso é uma coisa muito interessante. Roma, por exemplo, o Império Romano, como que ele conseguiu ser um dos maiores impérios? Ele conseguiu por meio da língua. Quando Roma entrava em um lugar,
ia para algum povo, a primeira coisa que ele fazia era levar o latim, inserir o latim naquele espaço, e os bárbaros que não falavam latim começavam a ser excluídos, Roma ia e dominava aquele local. Então, olha que legal a ideia do livro. O governo autoritário, ele cria novas expressões, ele cria novas falas, ele cria uma semântica distorcida para criar um estado de confusão nas pessoas, para que elas não consigam questionar esse governo autoritário. Então o livro, ele tem uma linha, uma sequência, é óbvio, né, gente, que eu não vou contar aqui detalhes bem específicos, que o objetivo dessa aula é vocês entenderem o que o livro 1984 tem, é vocês entenderem o que ele apresenta de temática e o que você pode relacionar na prova da UERJ, que foi o primeiro vídeo que eu fiz sobre a questão da estrutura. Então, pense, temas interessantíssimos podem sair desse livro. Claro que o eixo de abordagem é a questão do autoritarismo e do totalitarismo. Isso nós já sabemos, nós já estamos vendo aqui, tá? Porque o tema do livro é esse. Mas dentro desse tema, ele aborda questões interessantíssimas como a liberdade de expressão, a manipulação de um povo, fake news, vigilância excessiva, a relação do livro com coisas da atualidade. Dei o exemplo do Big Brother. O Big Brother, inclusive, se vocês forem analisar a logo do Big Brother, é aquele olho, né? É o robozinho que tem um único olho. O grande irmão, ele se caracteriza como aquele que via tudo de onde estivesse. Olha que legal essa relação. Pode cair alguma coisa relacionada a isso. Pode cair também, pensando aqui, alguma coisa sobre essa questão da memória histórica, da importância de um povo garantir essa memória. Esses são os pontos principais. Pode cair também sobre a questão da linguagem, o quanto que a linguagem ela é importante na construção da história de um povo. São vários subtemas relacionados ao livro do George Orwell. Espero ter ajudado vocês com esse resumo que eu fiz. Desculpa se eu me embolei em alguns momentos, mas todos aqui sabem, eu estou começando agora, mas eu posso até me embolar, mas eu tenho uma coisa que... Isso daí as pessoas falam e eu já acredito. Eu posso embolar, mas eu tenho muita vontade de ensinar e de passar alguma coisa que eu sei. Um beijo no coração de vocês e muito obrigada.